Uma pequena introdução sobre a importância dos sistemas polifásicos. Tá? O sistema polifásico é aquele sistema que apresenta mais de uma fase. No caso, o mais comum para a gente seria o sistema trifásico. Por que esse sistema trifásico é tão comum e tão importante? Porque ele é o mais usado nas linhas de transmissão. Tá? Por que o trifásico ao invés de o monofásico? Então, por que dessa preferência por se utilizar um sistema trifásico ao invés de se utilizar um sistema monofásico? No sistema trifásico, os condutores eles podem apresentar um menor diâmetro, cerca de 25% a menos na espessura, na quantidade de cobre necessária para a construção desse condutor. Como os condutores são mais finos, consequentemente são mais leves. Então as linhas de sustentação, elas podem ser mais leves, não precisam ser tão robustas e elas podem ficar mais espaçadas também. Se fosse um condutor mais grosso, consequentemente um condutor mais pesado, a gente teria que colocar uma linha de transmissão mais perto da outra para não dar aquelas barrigas, para diminuir, na verdade, aquela quantidade de barrigas entre uma torre e outra. As melhores características de partida e operação estão nos motores trifásicos. A gente tem mais opções de partida com esse tipo de motor, a gente tem menos trabalho com relação à manutenção das próprias máquinas, dos próprios motores, porque eles são mais simples. O funcionamento do motor trifásico é mais simples que o funcionamento do motor monofásico, além de ter menos componente. Tá? A estrutura física do motor trifásico ela é mais simples do que a do motor monofásico. Então, se a gente tem menos peça diferente para trabalhar nesse motor, a gente tem menos local onde essas peças podem dar defeito. Então, a gente consegue um número de manutenções menor no motor trifásico com relação ao motor monofásico. E todos os motores de grande porte, eles são do tipo trifásico porque são mais simples. A frequência da geração desse sistema trifásico no Brasil é a frequência que a gente já conhece, de 60 Hz. Estados Unidos também trabalha com esse padrão, 60 Hz. Daí agora outros países, como os países da Europa, por exemplo, vão trabalhar com uma frequência de 50 Hz. Sobre a quantidade de fases no circuito polifásico, a gente está acostumado a trabalhar com circuitos trifásicos, com 3 fases. Esse seria o máximo de fases que a gente poderia trabalhar no circuito polifásico? Não, tá certo? Então a gente conseguiria construir sistemas com maior número de fases. Na verdade, com qualquer número de fases, tá? Porém, a grande maioria dos sistemas, eles são mais eficientes com três fases apenas, tá? Então, por isso, essa preferência, essa grande utilização do sistema trifásico, justamente pela eficiência de algumas máquinas, da maioria das máquinas. Com relação ao gerador trifásico, o gerador trifásico, ele apresenta 3 enrolamentos, tá? Os 3 enrolamentos, existe uma defasagem, uma distância entre esses 3 enrolamentos, e essa distância entre eles, como eles fecham uma circunferência e o ângulo interno seria 360 graus, a gente está dividindo em 3 partes o fechamento dessa circunferência, então é como se ficasse 120 graus de distância entre um enrolamento e outro. Então essa é a posição de defasagem entre eles, essa distância de 120 graus. Eles apresentam o mesmo número de espiras, então o condutor é da mesma espessura, utilizado tanto no enrolamento A, quanto no enrolamento B, quanto no enrolamento C. E o ímã que fica gerando aqui no meio para a geração desse campo magnético, ele tem a mesma velocidade angular. Então, enquanto ele está girando e passando perto de A, o mesmo tempo que ele fica próximo de A, ele fica próximo de B e ele fica próximo de C. Com isso, se a gente tem essas características tão iguais,
a mesma distância, o mesmo número de espiras e a mesma velocidade angular, a gente consegue com que as 3 fases, uma de cada enrolamento, gere exatamente a mesma quantidade de tensão e a mesma quantidade de corrente no sistema. Vamos entender algumas partes do funcionamento desse circuito trifásico, ok? Então, está representado no gráfico aí a fase A, representada pela cor vermelha, a fase B, representada pela cor azul, e a terceira fase, fase C, representada pela cor verde. Lembra do que a gente acabou de comentar sobre a defasagem entre uma fase e outra? E a gente viu que a distância em graus de uma fase e outra são 120 graus? Jogando isso no gráfico, o que representa pra gente? Se eu tenho a fase A começando aqui no 0 graus, a minha fase B teria seu ponto de início aqui, ou seja, 120 graus na frente, então no ponto 120 graus. E a fase C teria início 120 graus à frente de B, então 120 graus à frente de B, ela estaria no ponto 240 graus. Tá? E assim sucessivamente, a A começa de novo 120 na frente, daí a B mais 120 na frente, a C 120 na frente de B. Então a distância desse ponto aqui, que a gente bota na origem, é sempre de 120 graus. Considerando que esse seja um gráfico de tensão, vamos colocar alguns valores para ficar mais fácil de entender a relação entre essas 3 fases. Suponhamos que em cada divisão dessa aqui, a gente tenha, tá falando de tensão, a gente tenha 1 volt positivo, 2 positivo e 3 positivo. Na representação abaixo da origem, daí a gente teria 1 volt em sentido contrário, 2 volts em sentido contrário, 3 volts em sentido contrário. Seguindo aproximadamente da forma como está desenhado, dá para perceber que os pontos de pico de A, de B e de C estão aqui mais ou menos na faixa do mais 3. Ou seja, a tensão de pico de cada fase chega a aproximadamente 3 volts. Ok? Agora a gente vai fazer uma análise. Eu vou mostrar essa análise para vocês em um determinado ponto onde fica mais fácil a gente enxergar. Porém, em qualquer outro ponto desse gráfico todo, a gente poderia fazer essa análise que certamente daria o mesmo resultado. Eu só escolhi esse ponto para ficar mais fácil no meu desenho, já que não é no papel quadriculado, já que eu não tenho a precisão de um computador, tá tudo aqui na folhinha só, fica mais fácil mostrar para vocês. Porém, em qualquer ponto, repito, daria pra gente fazer essa comparação e encontraríamos o mesmo resultado. Vamos supor que eu definisse de ponto pra gente trabalhar. É como se eu pegasse essa senoide toda, a representação dessas fases, e tirasse uma foto, tá? Então, suponhamos, tirei a foto, saiu dessa maneira a relação entre as 3 tensões, de fase A, fase B e fase C. E que eu resolva estudar o que acontece exatamente nesse ponto. Então, eu vou traçar um ponto aqui. Quero estudar o que acontece exatamente aqui. Fica um pouquinho fora, porque o meu desenho não tem tanta precisão, é só para fazer uma explicação, ok? O que está acontecendo aqui, nesse traço que eu dei, exatamente nesse instante de tempo? A minha fase A, ela tá aqui no seu ponto máximo de pico, então ela tá no 3 volts positivo. A minha fase verde, ela tá descendo, a minha fase verde é a fase C. E ela encontra aqui aproximadamente 1,5. Então, a minha fase C está aproximadamente 1,5 volt, porém, para a parte de baixo, por isso sinal negativo. E a fase B, ela está no mesmo ponto exato que a fase C, porém está subindo. Só que apesar de estar subindo, ela ainda se encontra abaixo do meu eixo. Então, também referente a 1,5, e como está abaixo do eixo, a gente bota um sinal negativo para mostrar que o sentido é inverso.
Se a gente pega então o 3 volts de A, o menos 1,5 volt de B e o menos 1,5 volt de C e faz uma soma desses valores, 3 menos 1,5, 1,5, menos 1,5, 0. A gente vai encontrar que a soma das tensões, em qualquer ponto do gráfico, a soma das 3 tensões vai ser 0. A mesma coisa vai acontecer se esse gráfico fosse um gráfico de corrente. Em qualquer ponto que eu fizesse essa soma, a soma das 3 correntes, da fase A, fase B e fase C, também seria 0.